quero agradecer a Deus por mais uma vez me proporcionar estar com vocês aqui, apesar da distância. O avanço tecnológico tem essa benesse, essa virtude de aproximar as pessoas mesmo na distância. Eu quero aqui fazer menção aqui nesses dias, o Dieguinho fez aniversário, né? E aí o Luziberto e a irmã Arlete, vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês, né? A gente tem um carinho assim especial por essa família e pela família aí de Pacajus. Tive o privilégio aí de passar alguns momentos, né, da nossa vida, e a gente continua pedindo orações. Vejo aí também o irmão Pedro, a sua senhora, e Deus seja louvado, meus amados. Cada um de vocês eu tenho um carinho especial, e eu peço que vocês continuem intensificando as vossas orações em intenção desse humilde servo. Antes de abrir a palavra de Deus, a gente fica sonhando aqui, sempre com essa sala, e é uma honra poder estar com vocês. E a gente fica pensando, Dilene, daqueles que começaram conosco, mas é assim mesmo, vai sempre inovando. Tem pessoas aqui que eu não conheço, né? E a gente está vendo aqui Furnas, a gente está vendo aqui Antônio Diogo, a gente está vendo aqui, mas a gente fica pensando um pouco, cadê aqueles que começaram a jornada conosco? Na verdade, a vida, ela é uma jornada. Se você lembrar da data do seu batismo, Dileno, Joana, o irmão Antônio aí, o Dió, vocês vão lembrar de pessoas que começaram a jornada e, infelizmente, não estão mais conosco, né? Elas tomaram a decisão, e a gente já entrando no tema aqui, convido vocês a abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, e a partir do verso 10. A partir do verso 10, quando 9 e 10. Vamos ler Gênesis 3, 9 e 10. Eu vou pedir mais uma vez a esse casal simpático, mas a irmã Joana, faça essa leitura para nós, por gentileza. Gênesis 3, 9 e 10. Sim, pastor. Diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Bom, aqui nós percebemos, irmãos, uma transição muito forte aqui da teocracia para a razão e, consequentemente, o humanismo, né? Porque, veja só, o homem deixa Deus, pensa de maneira racional, isso aqui é bom para mim, então o centro aqui sou eu. Se você faz uma leitura e você se aprofunda, você percebe que o homem diz, não, eu não quero que Deus governe a minha vida. Eu sei o que é bom para mim. Então, a razão diz, pegue e coma. Consequentemente, viu, irmãos aqui presentes, consequentemente, nós temos aqui um desvio de funções. O desvio de funções. Na teocracia, irmãos, e agora eu quero ser muito forte com os meus irmãos aqui presentes. Eu quero ser muito forte com os homens aqui presentes. Assuma o seu posto. Seja capitão do seu navio. Seja cabeça e não cauda. Assuma o seu patriarcal. Essa é a vontade de Deus. A gente sabe que, infelizmente, irmãos, infelizmente, as coisas estão como estão porque Adão deixou o posto. Não é verdade a gente afirmar isso? Adão, ele deixou o posto. Nós temos, irmãos, mulheres maravilhosas que fazem a diferença na igreja. Nós temos mulheres que fazem a diferença na igreja. Mas é importante a gente entender uma coisa. É importante a gente entender que cada um tem o seu papel. Tá certo? Infelizmente, tem homem que não transmite segurança. Tem homem que não é o capitão da sua embarcação. E isso tem realmente, irmãos, isso tem sido realmente um desvio de funções. Tem homem que não honra a função que Deus colocou. Tem homem que realmente não faz merecer. E aqui nós percebemos que
Na teocracia, Deus diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Tileno, você tem que assumir a função, não é isso? Você tem que ser o pastor do seu pequeno rebanho. E muito embora a irmã Joana seja a sua companheira, seja a sua amorável esposa, varão, a função de pastor é sua. E se você não for, vai ficar uma lacuna terrível. Porque Deus agora, a direção de Deus aqui, irmãos, em Gênesis, é o homem. Adão, onde é que você está? Deus sabia ou não onde ele estava? Sabia. Deus sabia que Adão não estava no lugar certo. Adão não estava no lugar certo. Adão não tinha assumido o posto. E então, agora, Adão, irmãos, ele escolhe, ele diz, bom, a mulher comeu, eu também vou comer. Então, Adão escolhe agora de maneira racional. Eu já quero falar para vocês, irmãos, que na teocracia, quem governa é Deus. Na razão, quem governa é a nossa linha racional. Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Se Noé fosse seguir, eu pergunto aqui para os meus irmãos aqui presentes, se Noé fosse seguir um raciocínio lógico, a razão, ele construiria um navio? Não chovia. Por que construir um navio se não chove? Se, de fato, Moisés fosse seguir a razão, ele iria de Leno para o mar? Não vai para o mar, mas a gente vai morrer. Como é que eu posso ir para o mar? Irmãos, se fosse seguir a razão, Moisés diria, Deus, o Senhor vai salvar o povo de outra maneira, eu vou ficar aqui no palácio, eu não vou sair daqui. Se fosse seguir a razão, irmãos, José teria dito o seguinte, olha, já que Faraó não toma conta da mulher dele, eu vou tomar. Se fosse seguir a razão, irmãos, todas essas coisas, elas não teriam acontecido. A Bíblia diz que Abraão foi para um lugar que Deus mostraria. Se fosse seguir a razão, Abraão não iria sacrificar o seu filho. Veja só que coisa. Se fosse seguir a razão, os 3 amigos de Daniel não iriam para a fornalha. Se fosse seguir a razão, Daniel não passaria a noite. Quando a gente chegar no céu, uma das perguntas que eu quero fazer, Daniel, como é que foi aquela noite ali, rapaz, com os leões ali? Ele vai dizer assim, olha, não foi uma noite muito agradável para mim, não. Porque Deus estava ali, mas os leões ficavam rugindo o tempo inteiro. Então, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Não é a razão, irmãos, não é o nosso prazer, mas é Deus que governa a nossa vida. Deus, de fato, seja o Senhor da nossa vida. Não, sabe, a nossa razão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração, ele é o quê? Enganoso. Há caminhos para o homem que parece ser direito, mas na verdade são caminhos de morte. Então, quando o homem sai da teocracia, ele entra numa escolha racional. E se a gente for entrar na razão, sabe, irmãos, a gente não vai guardar o sábado. Se for para a razão, a lei de Deus, ela é contrária aos desejos do nosso coração. E Paulo diz, miserável homem que sou. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu quero perguntar para você nessa manhã, o que tem guiado a sua vida? Nós somos agora 25 famílias aqui presentes. Eu pergunto para os meus amados irmãos, o que tem guiado a sua vida? Tem sido Deus? Tem sido a razão? Ou você é o centro? É interessante que quando o homem sai do governo de Deus, da teocracia, e ele vai para a razão, consequentemente, ele entra agora num humanismo desenfreado. Ele começa a pensar o seguinte, bom, a primeira coisa que as pessoas perguntam é a seguinte, você vai me dar o estudo bíblico, Dileno, e eu já começo perguntando o seguinte, irmão, o que é que eu vou ganhar com isso? Não é assim? O que é que eu vou ganhar com isso? O irmão está dizendo que eu tenho que deixar o emprego, o irmão está dizendo que eu tenho que guardar o sábado? Sim. Qual vai ser a minha recompensa? Não é? Irmão, eu vou ganhar uma casa nova? A gente sabe disso, que o ser humano, ele busca o seu próprio interesse. Só que Jesus Cristo, ele disse o seguinte, irmãos, Dileno, você vai vir após mim,
você vai negar a si mesmo. Dileno, você não é o centro, Dileno. Não é a sua vontade. Não é a sua razão. Dileno, você fez muitas escolhas até hoje, mas agora quem vai escolher sou eu. Não é você. Você é o meu servo. E Jesus começa a perguntar o seguinte: Zezito, irmãozito, é o seguinte, quem é que governa? É a sua razão ou sou eu que tomo conta da sua vida? E Jesus agora, conversando com Pedro na entrevista, sabe, irmãos, antes de Jesus ascender ao céu, ele diz o seguinte: Pedro, quando você era humanista, você cuidava de você. Você ia onde você queria, mas agora você vai onde eu quero. E Paulo chega a dizer o seguinte: crucificado estou com Cristo. Eu não sou o centro, não é o meu prazer, não é o papel, não é o dinheiro, não é a minha posição. Quem manda na minha vida é Jesus Cristo. Crucificado estou com Cristo. Já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Como que a gente consegue sair dessa situação, meus amados irmãos? O que que o humanismo tem feito com a nossa família? Nós queremos recapitular um pouquinho de ontem a questão da o que é a cultura, é um conjunto de comportamento, né? Então, quem é que tem ditado a nossa conduta comportamental? É a sociedade onde nós vivemos? É, de fato, a mídia? É as redes sociais? Tem pessoas que entram em depressão porque não tem seguidores ou porque alguém não está curtindo. Então, quem tem direcionado, de fato, a nossa vida? É Deus? É a nossa razão? Ou tem sido o nosso próprio prazer? Quem direciona a nossa vida? Eu já quero aqui passar um pouquinho aquilo que nós já discutimos ontem e nós paramos aqui, né? Na hora da morte de Voltaire, alguém disse para ele o seguinte: Voltaire, você faça o seguinte, renuncie a Satanás. E ele disse o seguinte: meu bom homem, esse não é um momento muito apropriado para me fazer Pastor, inimigos. Oi, pastor, aqui não está passando não o slide, viu? Está no primeiro ainda. O cristão e a cultura. ok, eu tô tendo dificuldade aqui, mas eu vou abortar os slides aqui. É o meu computador, tá certo? Ele está travando. Então, deixa eu falar para vocês o seguinte: o mal que o humanismo tem feito para as nossas famílias, tá? Que mal, pastor, ele tem causado? Eu quero fazer um destaque aqui, irmãos. Me dê só alguns minutos aqui. Ok, ok. Quando no humanismo o homem ele é protagonista, né, da sua própria história, ele se coloca como centro de tudo, né? E o que que o humanismo tem feito com a nossa família? O primeiro ponto aqui, eu quero destacar com vocês, vamos abrir a palavra de Deus lá na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Deixa aí marcado, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 1 em diante. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês, irmãos, o mal que o humanismo tem causado, primeiro, a célula núcleo da sociedade, que é a família. O primeiro mal é o seguinte, irmãos, o controle. Vocês percebem que não há mais controle dos nossos filhos? Por que as pessoas têm depressão? Porque elas não têm controle. Não existe mais controle. O pai não é mais o patriarca. Ele não tem mais exercido esse papel. Então, falta limites no ser humano. E o humanismo, ele diz isso. Seja você o protagonista da sua história. O humanismo diz o seguinte: o corpo é meu, as regras são minhas. Não existe uma verdade absoluta. Na verdade, alguns dizem que isso aqui é uma fraqueza, né? Porque isso aqui vai regular a minha vida. Então, o que eu devo realmente fazer é ter prazer, porque a vida é curta. A vida é curta.
Nos anos 90, irmãos, houve um seriado profano chamado O Fim do Mundo. E nesse seriado profano, O Fim do Mundo, percebeu-se que muitas jovens, adolescentes, acabaram ficando grávidas, porque a mensagem era a seguinte: o mundo está acabando, aproveite. O mundo está acabando, aproveite. Faça o que você não fez ainda. A vida é curta. Se a vida é curta, eu tenho que viver intensamente. Então, a lei é minha, o corpo é meu e as regras são minhas. Então, o humanismo, ele tira do homem realmente essa questão da escolha, falta limites. O segundo ponto, irmãos, o humanismo ensina que não precisa ter um capitão na família. Não tem mais o patriarca, a figura do pai. Essa figura tão importante. Não é mais necessário um capitão. Aquele que reúne os filhos diante da mesa. Aqueles momentos que ficaram unicamente nos quadros, não é? De uma família, da família patriarcal, onde o pai abençoa os seus filhos. No humanismo desenfreado, a gente percebe que esses valores estão praticamente sumindo. Outra coisa importante que eu quero destacar aos meus irmãos aqui presentes: diga a seus filhos o que eles necessitam, não o que eles querem. Isso aqui é muito importante, viu? Você tem que dizer para os seus filhos o que eles necessitam, não o que eles querem. Não, eu quero. Não, não é o que você quer, é o que você necessita. E o que você necessita nesse momento é de cuidado. Meu irmão, se você não adotar o seu filho, o mal vai fazer isso. Adote seu filho. O maior presente é a sua presença. Não é a mídia, não é o professor, não é a escola. Quem tem que cuidar é você, porque os filhos são seus. Deus te deu com cuidado. Deus disse: olha, cuide dos meus cordeirinhos. Então, seja pai, seja mãe, seja presente. Não dê presente, esteja presente. O maior presente que você pode dar ao seu filho é uma educação cristã. E seja realmente um ponto de referência. Paulo já dizia: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o humanismo tem tirado realmente essa figura importante. Um outro ponto que eu quero aqui destacar, meus irmãos, é um ponto muito importante, é exatamente, mais uma vez, em cima disso que eu estou reforçando aqui para vocês. Uma geração sem limites é uma geração doente, é uma geração desenfreada. Então, quando Paulo ele diz aqui na sua carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: mas você precisa saber disto, Timóteo, que nos últimos dias, haverão tempos difíceis, porque os homens, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais. Desobediente aos pais. O que importa é o que eu estou sentindo. As pessoas vão para a igreja, irmãos, para sentir. Olha, se eu não chorar, Dileno, o seu sermão não vale a pena. Eu tenho que sentir. É o sentimentalismo. Meus irmãos, a maior prova de fé, sabe qual é? É quando eu abro a Bíblia e parece que ela não fala comigo. É quando eu oro e eu não sinto, mas eu continuo seguindo a Deus. Essa, de fato, é a prova de fé, porque não é seguro confiar em nosso próprio coração. Os nossos sentimentos acabam nos traindo. Quantas vezes você não foi enganado pelo seu coração? Quantas vezes você não foi enganado pelo seu sentimento? Não, mas Dior, eu estou sentindo, Dior. Eu estou sentindo agora que agora eu encontrei a pessoa correta. Eu estou sentindo agora que essa garota, ela é nova e essa garota realmente me corresponde. E eu sinto realmente agora eu encontrei o amor da minha vida.
não é o que eu sinto, não é o sentimentalismo, não é aquilo que pulsa no meu coração, não são os desejos, não é a minha vontade, mas é o que Deus ensina na sua palavra. Então, eu preciso sair desse sentimento racional. O que eu preciso nessa manhã é cair nos braços de Jesus Cristo. Eu entendo que não é a razão. A razão não é um caminho seguro. Muito embora a gente não precisa ter uma fé irracional, mas as coisas de Deus, irmãos, já diz a palavra, são loucura, porque não é naturalmente da nossa vontade. Se você fosse seguir, Dilene, o seu raciocínio, se você fosse seguir a sua lógica, você não estaria aqui na madrugada. Você estaria dormindo, rapaz. Você estaria dormindo, né? Imagine, noite após noite, você se reprogramar, porque cada um de vocês aqui vai estar aqui, 26 famílias, no mínimo vocês ou foram dormir mais cedo, não é assim? Ou acabaram não dormindo. Mas é exatamente isso, irmãos. É bem verdade que Deus busca adoradores. E quando a gente busca a Deus, a gente faz sacrifício. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você está aqui não por uma questão lógica ou racional. Você está aqui porque a fé, porque o Espírito Santo acordou você. E vai existir muitas e muitas noites que você vai dizer assim, poxa, está chovendo, aqui está gostoso. E Deus vai dizer assim, acorda, preguiçoso, eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você. Então, meus irmãos, não é a lógica, não é o nosso prazer, mas é Deus que governa a nossa vida. É Jesus Cristo que tem que ser Senhor da nossa vida. E eu quero, nessa manhã, ser um servo do Senhor. Eu quero, nessa manhã, que não o desejo do meu coração, não é a minha vontade, mas que a minha vontade seja subjugada pelo poder do Espírito Santo. É que o Espírito Santo imprima em mim a graça, que essa graça ela possa regenerar, porque a graça de Cristo é interessante, na teocracia é de cima para baixo. Na teocracia eu recebo a lei de Deus no meu coração, mas só que o fato de eu receber, na minha lógica, eu sou inimigo de Deus. Então, a minha lógica, a minha maior virtude é pecar. E no humanismo, eu digo assim, mas Dileno, eu quero fazer minha vontade. Mas, irmão Dileno, eu preciso realmente aproveitar a vida. E você vai dizer, não, pastor, você não está aproveitando, você está desperdiçando a sua vida. Então, de fato, irmãos, liberdade, parece até paradoxal ou contraditório, liberdade é quando eu faço o que eu não quero, aí eu sou livre. Eu sou livre quando eu faço o que eu não quero. Quando eu faço o que eu quero, eu sou prisioneiro do meu prazer. Eu sou prisioneiro, sabe, de mim mesmo. Então, nessa manhã, a minha oração vai ser a seguinte: Deus, me livre de mim mesmo. Deus, me liberte dos meus desejos que brotam do meu coração, daquilo que eu digo assim, o meu desejo é esse, o meu desejo, mas que não seja o meu desejo, que não seja o humanismo. O que guia não é a minha vontade. Quem me guia não são os meus projetos, porque Deus ele é Senhor da minha vida. Então Cristo, ou ele é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Então que nessa manhã nós possamos assumir o nosso papel, para que a nossa família seja preservada. Então, meus amados, em Adão nós caímos, mas em Cristo nós somos erguidos novamente. Então, na teocracia, é de cima para baixo, para que o homem possa, de baixo, ele ir para cima. Porque eu recebo a lei, mas aí a lei, ela é santa, ela é justa e ela é boa. E aí o Espírito Santo diz assim, Leodécio, pela graça você será transformado. E agora existe realmente uma dificuldade grandiosa, sabe? Por quê? Porque eu sou humanista.
Na verdade, nós queremos aquilo que a gente quer muitas vezes, ou quase sempre, é inimigo da vontade de Deus, né? Porque eu estou numa rota de colisão. Qual é a minha maior virtude, Luziberto? É pecar. Eu sou pecador. Aí você diz assim, não, eu não gosto. Você gosta, porque você é filho de Adão. Você gosta. Então, a sua maior virtude, de modo que tudo aquilo que eu amo, Deus detesta. Veja só que coisa. Tudo aquilo que eu amo, Deus detesta. Tudo aquilo que Deus detesta, eu amo. Então, eu estou, né, numa rota de colisão. Mas que nessa manhã não seja o humanismo, não seja a minha vontade, não seja os meus sentimentos, não é o meu prazer. Porque, muito embora a gente comece a gostar, mas a gente não vai para a igreja para receber bênção. O humanista diz assim, sabe, Leno? Vá para a igreja que você vai receber bênção. Mas o cristianismo diz, vá para a igreja porque você já foi abençoado. Você não vai para receber, você vai porque você já foi. Então, a igreja é um lugar dos salvos. A igreja, irmãos, a gente não entra lá para receber a bênção. O paralítico, ali na porta do templo chamado Formosa, de Lendo, ele não foi, ele não entrou na igreja para ser curado. Mas foi o contrário, ele entrou porque já tinha sido curado. Então eu não vou para a igreja para Deus aumentar minha conta bancária. Eu não vou para a igreja para salvar o meu casamento. Eu vou para a igreja porque o meu casamento já foi salvo por Jesus Cristo. Eu vou para a igreja porque Cristo já me salvou. E se Ele quiser me dar bênçãos materiais, mas que a tua graça me baste nessa manhã. Então, eu quero, nessa manhã, que Jesus Cristo seja para mim, irmãos, não um médico. Eu quero que Jesus Cristo seja para mim, nessa manhã, não um advogado. Porque no humanismo, muita gente busca Jesus só como advogado. Diz assim, irmão Mileno, ore por mim, porque eu tenho uma causa na justiça. E se Deus me abençoar, aí, meu irmão, quando eu receber essa causa, eu vou abençoar. Eu vou abençoar a igreja. Sabe? E aquele terreno, Mileno, e aquela reforma. Aí, quando a gente é humanista, aí sabe o que que acontece? Eu paro de pedir a você. E quando eu paro de pedir, sabe por quê? É porque eu já recebi e agora eu não quero cumprir aquilo que eu prometi. Geralmente o ser humano age dessa maneira. Eu vou pedindo, 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 quando eu recebo, aí eu paro. Então, veja só, irmãos, se a gente é um cristão humanista, a gente vai fazer o seguinte: se eu sou humanista, Dileno, e eu peço uma esposa para Deus, quando eu conseguir a esposa, eu não tenho mais motivo para ir para a igreja. Não é verdade? Porque eu já consegui. Se eu sou humanista e eu estou pedindo uma aposentadoria, e o meu irmão Dileno vai orando, isso não quer dizer que a gente não deve orar, nós devemos orar nesse sentido, mas aí, o irmão Dileno, se o humanismo é o que me move, na hora que eu for aposentado, não tem mais sentido de eu ir para a igreja. Mas eu vou para a igreja, sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é a casa de meu pai. Eu vou para a igreja porque Jesus Cristo me salvou. Eu vou para a igreja porque eu tenho encontro com ele. Eu vou para a igreja porque eu preciso viver em comunidade. Eu vou para a igreja porque lá eu encontro irmão Zezito, porque eu encontro lá irmão Luziberto, porque eu encontro lá a irmã Lúcia, porque eu vou encontrando o irmão Francisco, eu vou encontrando a irmã Angélica e eu vou encontrando os salvos em Cristo. Então, irmãos, a igreja é um lugar de paz. A igreja é a casa do nosso Pai. Eu não vou para a igreja para ser salvo, mas eu vou na igreja porque eu já fui salvo por Jesus Cristo. Vocês entendem? Esse é o sentido. Então, que Deus, nessa manhã, nos alcance. Que nessa manhã não aquela cultura racional. Não, eu não consigo. Não, eu não consigo. E aí uma pessoa me parou na igreja nesses dias e disse assim, pastor, ore por mim, que faz uns 5 anos que eu estou frequentando a igreja adventista, mas olha, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Veja só a visão humanista. Faz uns 5 anos que eu estou frequentando a igreja, mas aí, meu irmão pastor, o sábado é a dificuldade. Eu digo, não, irmão. O sábado é a bênção. A dificuldade somos nós.
O sábado é uma bênção. Mas, pastor, o meu patrão não dá. Irmão, Deus já deu. Quem é seu patrão? Deus já deu o sábado para você. Então, quem é que manda em você? É o homem? É os desejos do seu coração? Ou é Deus? Quem governa a nossa vida nessa manhã? Quem governa a nossa vida nessa manhã? São os nossos recursos? Quem governa a nossa vida nessa manhã é o nosso prazer? Quem governa a nossa vida nessa manhã são os vícios? Quem governa a nossa vida nessa manhã é o propósito do nosso coração? Quem governa a nossa vida nessa manhã é o dinheiro e a prata? São os nossos sonhos? É o nosso egoísmo? Mas que nessa manhã nós possamos estar crucificados com Cristo. O meu reino não é desse mundo. Diz que uma certa vez o rei Henrique, e com isso eu quero finalizar aqui, ele foi visitar uma escola. E o rei Henrique, ele queria dar uma medalha a uma criança. E ele perguntou a um garoto lá, que havia se preparado bastante para receber a visita do rei. E o rei Henrique perguntou para o jovem: a que reino pertence o cavalo da sua majestade? E o garoto respondeu: majestade, o seu cavalo pertence ao reino animal. E ele disse: muito bem, meu filho. A segunda pergunta: a que reino pertence a espada da sua majestade? E o garoto disse: majestade, a espada da vossa majestade pertence ao reino mineral. E ele disse: muito bem, para ganhar a medalha. A que reino pertence a sua majestade? Ele disse: ao reino de Deus. Vossa majestade pertence ao reino de Deus. Jesus Cristo disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o meu tesouro nessa manhã esteja não no humanismo, não é o egoísmo, não é a minha profissão, mas que Cristo seja Senhor da minha vida. Quantos querem nessa manhã pertencer ao reino celestial? Levante a sua mão. Você é do reino de Deus, você pertence ao reino de Deus. E que Deus, nessa manhã, abençoe essas 26 famílias. Vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Bondoso Deus, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Nós aprendemos um pouco, ó Deus, a riqueza cultural. É importante a cultura, é importante os nossos costumes, mas não é a cultura, não é a moda, não é a mídia, é o Cristo vivo que governa na nossa vida. E eu levanto as minhas mãos para abençoar o teu povo nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Sábado de descanso. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.